a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 12. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Todos juntos então. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos continuar a partir do versículo 17 até o 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Glória a Deus. Esses versículos que lemos dizem respeito à história de fé dos primeiros patriarcas, o casal Abraão e Sara, que quando foram chamados por Deus, ele chamava-se apenas Abrão, e depois passou a ser chamado Abraão, porque Deus lhe modificou o nome, e Sarai passou a ser Sara. Esse primeiro casal tem uma história muito interessante, que muitas vezes só de ler o livro de Gênesis, você não consegue depreender ou compreender isso. O que estava acontecendo ali em Gênesis capítulo 12, nós vamos abrir lá daqui a pouco, se quiser deixar aberto já pode. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chegou a Abraão e o chamou para sair lá da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e ir para a terra que o Senhor mostraria para ele ainda. O que estava acontecendo ali é uma coisa que, desde todos os mais de 30 anos que eu medito no livro de Gênesis, eu entendo esse texto a partir da seguinte noção. Eu entendo que em Abraão e de Abraão para frente, Deus está instituindo um novo tempo, e eu chamo essa instituição divina, eu é que chamo, você não vai ler isso em nenhum lugar, tá? Isso é uma coisa aqui do pastor Edivaldo. Só se eu escrever alguma coisa sobre isso. E eu chamo isso de escola da fé. Nós vimos até Noé, os homens de fé da civilização pré-diluviana, antes do dilúvio. E vimos que esses homens foram homens de fé. Abel foi um homem de fé. Enoque foi um homem de fé. Noé foi um homem de fé. Mas essa fé, que é dom de Deus, ela requer orientações. Ela requer ensinamentos.
Tem muita gente que define fé de maneira errada por aí. Tem gente que fala assim, fé é um passo no escuro. Isso não é verdade, não. Isso é mentira. Fé não é passo no escuro, não. Fé é passo bem no clarinho. Bem onde a palavra de Deus iluminou. É fé no claro. Fé é o passo no claro. Nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé tem duas características. Ela é certeza, ela é convicção. No escuro você não tem certeza, no escuro você não tem convicção. A fé é passo bem no claro, é passo certo. A fé não é uma aventura. Eu vou fazer alguma coisa aqui pela fé para ver se vai dar certo. É errado, a fé não é uma aventura, irmãos. Nós não somos aventureiros. Tá? E é por isso que também não somos bem-aventurados. Já corrigi para vocês essa palavra na Bíblia, bem-aventurados. Nós não somos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que se aventurou e se deu bem nessa aventura. Nem todo mundo se dá bem numa aventura. Tem gente que se aventura e se dá mal nessa aventura. Nós não somos bem-aventurados. Nós somos muito mais que isso. Nós somos abençoados. Abençoados pelo dom de Deus. Deus é que nos deu a fé sobrenatural da qual nós estamos falando, que não vem de nós mesmos, vem de Deus, é dom de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Deus faz um delete naquela primeira civilização, com as águas do dilúvio, né? O dilúvio foi um divisor de águas. E põe águas aí. Então, quando Deus faz um finalmente naquele povo da primeira civilização, Deus vai começar agora uma nova civilização, uma civilização pós-diluviana. Para esta civilização, Deus começa a realizar algo que ele já havia decretado no seu plano de salvação. Deus vai levantar uma nação para estabelecer a aliança do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento era baseada em uma nação. Não uma nação como as outras nações da terra, que nasceram ali espontaneamente por conquistas de reis e o crescimento e multiplicação desses povos, mas uma nação escolhida a dedo pelo próprio Deus, aonde ele começa por uma pessoa, o patriarca dessa nação, que é Abrão, que era da descendência do primogênito de Noé. Noé teve 3 filhos, o primogênito era Sem, o segundo Cã e o terceiro Jafé. Da descendência de Sem, essa descendência de Sem ocupou algumas regiões, como por exemplo, se multiplicaram em algumas regiões, como por exemplo a região que hoje nós conhecemos como o Golfo Pérsico. Aquela região do Golfo Pérsico é ali que estava a cidade de Ur, na antiga Caldeia, depois chamada então Babilônia, a terra dos caldeus, Ur dos caldeus, e ali estava Abraão, vivendo com Tera, seu pai, casado com uma esposa, Sarai, e eles não podiam ter filhos porque ela era estéril. E um dia Deus fala para ele o que nós lemos em Gênesis, capítulo 12. Todos abriram aí? Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, só os 2 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Repitam vocês esses 2 versículos.
Glória a Deus. Nós vamos ver como a partir de Abrão, Deus tem o plano, tem o propósito de formar os seus crentes. Os crentes não podem ser crentes apenas espontaneamente, porque alguém quis ser crente. Eles são crentes primeiro porque receberam de Deus o dom da fé, e essa fé vem pelo ouvir a sua palavra, a pregação da sua palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela palavra. Se a fé vem pela palavra, através disso podemos entender que a fé deve ser ensinada, que a fé deve ser orientada. Existe fé mal orientada, muitas, tá? Existe muito tipo de fé por aí mal orientada. Fé fé não baseadas na palavra. Fé, por exemplo, baseadas em experiências emocionais, até mesmo em experiências miraculosas. Não se constrói fé em cima de experiência. Fé é construída em cima da palavra de Deus. É da palavra de Deus que vem a nossa fé, que nós conhecemos a Deus e sabemos o que crer, em que crer e o que praticar na nossa vida. A fé precisa ser orientada. A maioria das pessoas que você encontrar aí no mundo vão dizer para você que tem fé. Não, eu tenho fé. Eu já vi os piores ímpios da terra falar para mim: não, pastor Edivaldo, eu tenho fé, muita fé. Eu sou um homem de fé, tenho fé demais. Mas não é a fé sobrenatural, que é dom de Deus, que nos traz para a palavra, que vem da palavra, que procede da palavra, que conduz para a palavra, e pela palavra nós somos ensinados. O maior mestre de fé que pisou na terra é Jesus. E ele foi chamado por todos de mestre. E ele ensinou o que nós devemos crer, em que devemos crer e o que devemos praticar para viver pela fé. A fé é ensinada. Quando a gente lê o início da Bíblia, a gente tem a impressão que os primeiros homens de fé na civilização pré-diluviana tiveram uma fé espontânea. Quem foi que ensinou para Abel oferecer a Deus o sacrifício que Deus ia gostar? Quem foi que ensinou para Enos, filho de Sete, a invocar o nome do Senhor, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Quem foi que ensinou para Enoque a andar com Deus, e ele andou com Deus e agradou a Deus de tal maneira que Deus não deixou passar pela morte física, o arrebatou? Quem foi que ensinou a Noé a ser uma pessoa que encontra graça diante de Deus? Parece que na civilização pré-diluviana há uma espontaneidade na origem da fé desses homens. A partir de Abraão, não. A partir de Abraão, Deus estabelece algo que eu chamo de a escola da fé. Deus abre uma escola. Por que eu chamo de escola? Porque essa fé tem que ser ensinada. Essa fé deve ser orientada. Você recebe o dom, mas esse dom vem pela palavra e te leva para a palavra, para crer na palavra. Tem muita gente aí sendo chamada de crentes, de evangélicos, e com uma fé desviada da palavra, uma fé mal orientada. Esse tipo de fé pode até alcançar milagres, mas não alcança salvação, porque a salvação está na palavra. A palavra é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por esse caminho, senão por essa verdade.
A palavra de Deus é a verdade. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, e a santificação ocorre pela palavra de Deus na nossa vida. Por isso Jesus orou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A fé vem pela palavra e a fé nos conduz à palavra de Deus. Por isso a fé é uma fé bem orientada. E nós temos aqui em nossas mãos 66 livros de orientações para a nossa fé. O que devemos crer, como devemos crer, em que devemos crer e o que devemos pela fé praticar. E o que devemos também não praticar. A palavra de Deus é que molda, é que move, é que nos ensina todas as características da nossa fé. Como a palavra de Deus é uma escola nos ensinando, aqui estão as 66 matérias que serão ensinadas por Deus nessa escola da fé a cada um dos seus filhos. Deus inaugura essa escola com Abraão. O primeiro aluno, o primeiro casal de alunos, né, uma sala de aula, Abrão e Sarai, só os dois. E Deus vai ensinar para eles. Mais tarde vai vir o Isaac, a Rebeca, depois vem o Jacó, e vem os filhos dele, e toda a nação de Israel, e na nova aliança, o novo Israel de Deus, toda a igreja, nós estamos nessa escola. Nós estamos na mesma escola de Abraão. Por isso que também para nós cristãos, Abraão é o pai da fé. É o ícone da fé. Porque ele foi o primeiro dessa escola da fé, na qual agora nós também hoje nos encontramos. Aleluia, estamos aqui aprendendo na mesma escola de Abraão, portanto as mesmas lições que Deus deu a Abraão, está dando a nós, só que nós já temos toda a matéria pronta. Né? Abraão foi assim, né, uma espécie de laboratório, de cobaia. E Deus foi fazendo ali através dele, e não só dele, mas de todos os demais patriarcas, até a vinda de Jesus, os profetas da antiga aliança, todos até a vinda de Jesus. E agora para nós, irmãos, todas as aulas já estão prontas, estão todas aqui, ó. Todas compiladas aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa universidade da fé. Aleluia. Todas as disciplinas de fé, toda a matéria de fé que nós temos que aprender está aqui na palavra de Deus. Por que eu chamo de escola? Porque uma escola tem que ter uma matrícula. Não tem que ter uma matrícula? Nós vamos ver já qual será a matrícula. Tem que ter uma matrícula. Ok? Uma vez matriculado, o aluno vai pegar as aulas. Na escola tem aulas? O que são as aulas? As aulas é a transmissão do conteúdo. O conteúdo que Deus quer nos ensinar é muito vasto, é muito amplo. Ninguém chega no primeiro dia de aula, ou no primeiro ano de aula e aprende tudo. Por isso que se chama curso. Curso é um período decorrido, algo decorrido, é o curso. Durante o curso a pessoa vai pegando o conteúdo, vai aprendendo o conteúdo nas aulas expositivas. Através das aulas recebe o conteúdo. À medida que a pessoa recebe conteúdos, na escola não tem prova? Tem ou não? Para que serve a prova? Para provar se o aluno aprendeu o conteúdo. Na escola não tem nenhuma prova com um conteúdo que o aluno não recebeu em sala de aula. Só o que ele recebeu em sala de aula é que vai cair na prova. Não vai cair na prova nada que ele não recebeu em sala de aula. Então o que ele recebeu em sala de aula, vai cair nessa prova. De uma prova, a pessoa sai de duas maneiras. Ou ela sai aprovada, ou ela sai reprovada. Se ela sair aprovada, ela continua recebendo um conteúdo mais difícil agora, para depois fazer mais prova para frente. Se ela for reprovada,
ela tem a chance, a oportunidade de rever novamente o conteúdo e fazer de novo a prova até passar por aquela prova e ir para o próximo estágio. Amados, tudo isso que acontece numa escola, Deus faz conosco na nossa vida. Só que a formatura não é na terra. A formatura vai ser na glória. Viu? A formatura vai ser no céu. Não precisa gastar nada com formatura, já está tudo preparado na glória para nós. A formatura é no céu. Porque essa escola, diferente das outras, não dura um período de 4, 5 ou 6 anos. É uma escola vitalícia, que nós estamos nela a vida toda, e é por isso que somos chamados de discípulos. Discípulos significa alunos. Aqueles que estão estudando nessa escola da fé. Por isso Jesus disse, o mandamento dele para a igreja é: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei como é que está hoje aí na educação. Quem é professor aí deve saber. Mas nem todo mundo é admitido em todas as escolas, não é verdade? Tem escola que seleciona os seus alunos? Tem escola que seleciona os seus alunos. Nem todo mundo entra em toda a escola. E nem todo mundo pode entrar em toda a escola. Tem gente que não pode entrar em determinada escola. Nem todo mundo entra na escola da fé, porque, segundo Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. A fé não é de todos, então todos não são chamados para entrar aí nessa fé. Muitos são chamados. Numa escola, tá? Uma pessoa pode ser reprovada, não pode? Pode ser reprovada. Pode ser reprovada naquela escola, tá? Ela pode ser reprovada e ela pode ser expulsa da escola. Tem muita gente que foi expulsa da escola da fé. Saul foi expulso da escola, Acã foi expulso com a família dele todinho da escola, Ananias e Safira foram expulsos da escola. Muita gente foi expulsa. Muita gente é expulsa da escola. Tem gente que não é expulsa da escola. Eles apenas desanimam de estudar. Eles desanimam da escola. Ah, é coisa demais, né? Tem coisa demais, está pregando coisa demais, eu não consigo isso tudo. É palavra demais, estou desanimado já, é conteúdo demais. As provas são difíceis. E aí a pessoa desanima para buscar uma vida mais fácil fora da escola. Tá? Para buscar uma vida mais fácil fora da escola. Tem muita gente assim com Deus também, que faz a mesma coisa. Saiu da escola por conta própria. Tá? Agora, quem é que vai passar pela formatura? Quem é que vai chegar na formatura? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será perseverar até o fim, aprendendo as aulas, recebendo os conteúdos, passando pelas provas e apresentando-se sempre como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Escola também tem reprovação por falta? Tem reprovação por falta. Quando o aluno falta, ele perde um conteúdo. Muita gente falta. Ainda bem que hoje tem a internet, né? Mas não é uma desculpa para ninguém faltar. O Bairro estava falando como ficou bom, viu, Luciano? O Bairro lá de São Paulo fica assistindo a gente aí pela internet, ouvindo todas as palavras, né? Me falando hoje, na hora do almoço, como é diferente, né? Com o áudio e o vídeo, não somente o áudio, né? Então é uma grande bênção o ministério que o Luciano está realizando aí, né?
nesse trabalho. O seu trabalho não é em vão no Senhor, viu, Luciano? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas mesmo assim, né, especialmente para quem mora aqui, né, cada vez que você não vem na congregação, é uma falta na aula. Só que o fiscal de sala não sou eu, viu? O fiscal de sala é o Espírito Santo. E não adianta querer colar na prova que ele vê tudo. Não adianta não. Não adianta você querer ser desonesto com ele. A prova é pessoal e cada um tem que passar na prova. Nas provas que temos. Às vezes você falta numa reunião e nessa reunião Deus tinha uma palavra especial para você que ia te ajudar a vencer uma batalha que você ia passar. Aí você faltou. Pelos motivos de A a Z que você numera como os mais justificáveis possíveis. Mas só que nenhum deles justifica. Tá? Você faltou. E aí você não pegou essa aula, não pegou essa matéria, aí você tem a prova mesmo assim, porque a matéria foi dada, você que não estava presente. A matéria foi dada, e você passa pela prova, e você é reprovado na prova, porque você não pegou a aula. Você perdeu aquela matéria, você perdeu aquele conteúdo. O conteúdo é vasto e não pode ser perdido. Amém, queridos? Eu faço um esquema já há muitos anos, né? Pedi para a Michelle passar para o próximo slide aqui. Eu coloquei esse esquema resumido aqui no próximo slide, para você ver exatamente os termos que existem nessa escola da fé, na qual a Igreja de Cristo agora congrega. A Igreja de Cristo congrega na escola da fé. O principal conteúdo da escola da fé são os 3 níveis da salvação, que eu já falei para vocês aqui largamente sobre eles e sempre estarei falando sobre eles, porque esse é um grande conteúdo aí na palavra de Deus, a conversão, a santificação e a glorificação. Primeiro nível da salvação, diga conversão. Segundo nível, terceiro nível. Esses 3 níveis estão aí resumidos nesses 3 verbos que surgem aí em Gênesis capítulo 12, onde nós lemos aí Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abrão. E Deus, nesse chamado, ele disse 3 verbos no imperativo. O primeiro foi o verbo sair. Sai. Sai. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Segundo verbo, embaixo, vai. Vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E o terceiro verbo embaixo, se tu uma bênção. Repita os 3 verbos comigo. Sai, vai, se. Deus mandou Abraão sair da onde? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Isso significa a conversão. Conversão é uma saída de si mesmo, de tudo que você tem, das suas próprias seguranças pessoais e humanas. Sair de si mesmo. Sair daquilo que você confiava humanamente falando. Sair daquele chão onde você pisava. Sair daquela realidade onde você nasceu, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Sair da primeira condição em que você veio ao mundo. Isso é a conversão. Abraão sabia então de onde tinha que sair. Foi bem claro para ele dito isso. Mas para onde ele vai? Para onde ele vai não foi dito. Vai para a terra que te mostrarei. Isso está no futuro. Deus promete coisas para o futuro. E para que ele alcance essas coisas que estão no futuro, ele tem que agir agora no presente.
É no presente que nós conquistamos o futuro. Agora, no presente, pela santificação, que nós alcançaremos a terra prometida por Deus, que é o céu, que é a cidade cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus, como lemos hoje em Hebreus 11. A Nova Jerusalém é futuro para quem obedece a Deus hoje no presente. Esse vai aí representa a santificação. E o ser é muito importante, ser tu uma bênção. Deus não quer apenas que nós sejamos pessoas abençoadas. Deus quer que nós sejamos a própria bênção, a personificação da bênção. Deus quer que eu seja uma bênção em pessoa. Deus quer que você seja uma bênção em pessoa. Mais do que ser abençoado, ser a própria encarnação viva da bênção de Deus, o que vai se completar para nós só na glorificação. Por isso o ser representa a glorificação. Jesus colocou essas mesmas três coisas com outras palavras. Com outras palavras que nós vamos ler aí em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Leiam vocês. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo aqui, ele carece de orientações. Do século XX para cá, surgiram várias modas, né? Ou vários modismos no meio da pregação do Evangelho, no meio das igrejas. Um modismo muito famoso que surgiu do século XX para cá e que fez o maior sucesso por aí no mundo, nas igrejas, na pregação do Evangelho, foi uma coisa que os pregadores chamavam de, até hoje chamam, de apelo. O pregador pregava o Evangelho e no final da pregação do Evangelho fazia um apelo. Quem quer aceitar essa noite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, venha aqui à frente. E ficavam insistindo. Tinha gente que dava até cambalhota no palco para ver se conseguia convencer alguém a vir na frente, porque o pregador que conseguisse convencer muita gente a vir à frente, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse se tornava um pregador de renome, um pregador famoso. Iam dizer dele que ele é um pregador muito poderoso, um pregador eficaz. Quando ele prega, muita gente vem à frente e esse pregador é glorificado. Isso começou no século XX. Antigamente nunca existiu isso na igreja de Cristo Jesus. Esse negócio de vem à frente, quem quer vir aceitar Jesus? Aí o pregador ficava convencendo a pessoa, era como um jogo de marketing, como um jogo de comércio, como se Jesus fosse uma mercadoria e a pessoa que tem que aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Isso era o apelo. É por isso que aquele ditado é verdadeiro. Apelou, perdeu. Apelo. Estão apelando. Nós não precisamos apelar. O Evangelho não apela nada. O Evangelho é um anúncio. A verdade não precisa apelar. Ela é a verdade, ela é absoluta, ela é imutável.
ela não precisa apelar. A verdade não precisa, nem a aceitação, nem a inaceitação das pessoas influenciam na verdade. Ela continua sendo a verdade. Quer creiam nela, quer não creiam nela, ela continua sendo a verdade absoluta e o que funciona e o que acontece. E o que é cumprido na vida de todos. Glória a Deus, amados. O que Jesus diz aqui é exatamente o contrário. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus quem aceita ou rejeita. É Jesus quem aceita ou também rejeita. Jesus está colocando aqui um critério. Ele começa dizendo assim, nesse versículo 24. Se alguém quer vir após mim. Leia só essa frase. Se alguém quer vir após mim, o que Jesus vai dizer a seguir é o seguinte, não venha como estás, não. Se alguém quer vir após mim, fique sabendo de uma coisa, eu não aceito qualquer um. Eu não aceito qualquer um. Se alguém quer vir após mim, saiba logo que há exigências. E só pode vir após mim, só pode me seguir quem antes cumprir as minhas exigências. A escola da fé tem exigências, não é qualquer um que pode entrar, não. Não é a pessoa que aceita a escola, a pessoa que é aceita na escola. Ou rejeitada na escola. Quem passou no vestibular é aceito naquela universidade. Quem não passou no vestibular não é aceito naquela universidade. É Jesus quem aceita ou quem rejeita. Não são as pessoas que o aceitam e nem o rejeitam. É Jesus que as aceita ou que as rejeita. Jesus só aceita aqueles que cumprirem as suas exigências. E quem é ele para exigir? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o diretor da escola, ele é o mestre da escola, ele é o conteúdo ensinado na escola. Jesus é tudo nessa escola. Aleluia, amados. Por isso que, quando alguém quer seguir Jesus, Jesus quer discernir aqui que tipo de querer é esse. Se é um querer natural ou se é um querer sobrenatural. Porque um querer natural, ele vem da onde? Ele vem assim, de conveniências, de moda, de influência. Foi influenciado por alguém. Por exemplo, quando o povo hebreu saiu do Egito, saíram junto com eles vários egípcios, que a Bíblia chama de populacho. Saiu no meio do povo hebreu um populacho, umas pessoas que não eram hebreias, que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram egípcios. Mas naquela hora eles quiseram vir junto porque eles acharam que era mais vantajoso naquela hora sair junto com os hebreus. Porque eles viram que a nação deles estava sendo chicoteada fortemente por Deus. O Egito sofreu as 10 pragas, a última foi a morte dos primogênitos, o povo estava desolado e muitos egípcios falaram assim, olha, vamos sair com esse povo aí, porque com eles que tá bom. A nossa terra agora acabou. Vamos entrar aí no meio desse povo. Né?
Vamos entrar aí no meio deles. É igual muita gente que quer morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em outro lugar, porque acha que a sua nação aqui no Brasil está tudo estragado, está tudo ruim, então ele quer ir embora do Brasil. É por uma coisa conveniente. Foi assim também que o populacho entrou aí no meio do povo hebreu para sair com eles do Egito. Mas esse populacho, quando estava lá no meio do deserto, eles quiseram voltar atrás. Eles se arrependeram da decisão que tomaram. Sabe por quê? Porque esse querer aí é humano. E esse querer humano não é confiável. É um querer natural. É um querer que depois, hoje quer e amanhã não vai querer de novo. Não vai continuar querendo. Hoje quer e amanhã desiste. E o pecado traz várias características ruins. Características porque vem de caráter. No caráter das pessoas. E um caráter, um caráter ruim, uma coisa ruim no nosso caráter, é desistir de coisas que nunca deveríamos desistir. O céu não é de desistentes. Escolas têm desistentes, os desistentes não se formam, os desistentes não chegam ao fim, os desistentes desistem. O reino do céu não é dos que desistem, é dos que perseveram. Tá? Tem muita gente que desiste porque o querer dela é natural, o querer dela é humano, o querer dela é abalável. Quando Jesus diz, se alguém quer me seguir, ele já lança logo as exigências que só serão cumpridas por aqueles que tiverem um querer sobrenatural. Da onde vem esse querer sobrenatural? Pode anotar aí, só anote, não precisa nem abrir. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. E repita comigo. Ele é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Esse querer operado por Deus, esse querer que não foi um querer do próprio homem, foi operado por Deus, foi Deus quem operou esse querer aí é sobrenatural. Quando a pessoa tem a operação de Deus aí na sua vontade, Deus operando nele o querer, isso será realizado porque essa pessoa vai até o fim, porque é Deus que está operando na vida dela. Não adianta que Jesus não quer aqueles seguidores aí, tá? O cristianismo não é a legião da boa vontade. Não é LBV, legião da boa vontade. Quem tem boa vontade? Não, senhor. Até traduziram errado o texto de Lucas, quando os anjos aparecem para os pastores e diz lá, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Está errado. Não é homens de boa vontade, não, que falou o texto original. É glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens agraciados por Deus. Aos homens agraciados por Deus. Aos homens alcançados pela graça de Deus. Aleluia, amados. É por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, que o céu, ir para o céu, não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Diga comigo bem forte, o céu não é para quem quer. É para quem Deus quer. Viu? Pode decorar essa frase aí. Viu? O céu não é para quem quer. Porque querer ir para o céu, todo mundo quer. Eu não vejo ninguém por aí querendo ir para o inferno. Todo mundo só quer ir para o céu aí nesse mundo, né? Que maravilha, só quer ir para o céu. Mas aqui na terra, nenhum obedece a Deus, não obedecem à palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus, mas todos querem ir para o céu.
é o céu da boca da onça. O céu é para aquele que Deus estabeleceu, aquele que foi eleito por Deus. E nos eleitos, Deus, o próprio Deus, opera neles o querer e o realizar. Como é que eu sei que eu sou eleito? Eu tenho dentro de mim a graça e a força de Deus de cumprir essas exigências. Como eu sei que eu não sou eleito? Eu não tenho dentro de mim a força e a graça de cumprir essas exigências. Eu começo a achar as exigências pesadas demais, difíceis demais, e aí eu desisto. É porque é predestinado para a condenação. Os predestinados para a salvação, Deus opera neles o querer e eles vão realizar até o fim. Eles vão perseverar até o fim. Porque a exigência é grande. É a maior das exigências. Jesus diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, não vem não. Primeiro faça o seguinte. Isso aqui é antes de vir. Primeiro, o que ele diz aí? A si mesmo se negue. Eu escrevi 2 palavrinhas ali. Diga, autorrenúncia, autonegação. Renunciar a si mesmo. Negar a si mesmo. Jesus não quer problema não, amados. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é você. O seu problema não são as pessoas. O seu problema não está nos outros. Todo mundo, já percebeu que todo mundo quer culpar os outros por alguma coisa? Ah, mas fulano, mas Beltrano, mas ciclano. Isso já vem lá de Gênesis capítulo 3. Adão, o que foi isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi isso? Foi a serpente que me enganou. A culpa não é minha, é sempre do fulano, Beltrano, ciclano. Está sempre projetando a culpa para outros e nunca confessa que ele é o problema. Você é o problema, não é a outra pessoa, não são as outras pessoas. Você é o problema. Se tem uma pessoa que tem poder de levar você para o inferno, é você. Jesus não quer você, não. Por isso ele disse, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo, porque eu não quero esse si mesmo aí, não. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue suas vontades, negue seus projetos, negue seus desejos, negue seus sonhos, negue seus propósitos, negue suas intenções. Senão eu não te aceito, não. Não vem não, que eu não vou realizar seus sonhos, tá? Eu não sou o gênio da lâmpada, do Aladim. Eu não vou realizar seus 3 desejos. Eu quero me seguir aqueles que vão fazer a vontade do meu Pai junto comigo. Então negue a si mesmo. O negar a si mesmo é a conversão, é o sai. E aí ele diz logo em seguida, repita, tome a sua cruz. Um deles diz, acho que é Lucas, tome a sua cruz cada dia. Diga ali, ó, coloquei junto com a santificação ali, diga autocrucificação. Que cruz é essa? Que cruz é essa aí? É a cruz que Paulo citou em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Só anote aí, não precisa buscar não. Gálatas 5, 24. Ele disse, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha que ele usou 2 verbos, um no presente e um no passado. O verbo ser está no presente e o verbo crucificar está no passado. Os que são
de Cristo Jesus. Qual é a prova que eles são no presente? Quem são hoje, no presente, os que são de Cristo Jesus? São aqueles que já crucificaram no passado. No passado significa desde a sua conversão, quando negaram a si mesmos, crucificaram a si mesmos, crucificaram sua carne, crucificaram seu ego, crucificaram seu eu, crucificaram suas vontades, seus pensamentos, suas paixões. Sua vida está crucificada, como Paulo disse em Gálatas também, capítulo 1, versículos 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo. Por isso já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E por isso Paulo diz também em Gálatas, esse tema foi muito forte em Gálatas, capítulo 6, versículo 24. Acho que é esse mesmo. 6, 24. Ou então é 6, 14, alguma coisa assim. Depois vocês veem, confere. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Essa cruz aí é a cruz da santificação, porque é a sua separação do mundo, porque quem é de Cristo não pode ser do mundo, e quem é do mundo não pode ser de Cristo. Por isso o Evangelho é radical. O Evangelho é radical porque ele faz árvores plantadas junto à corrente de águas. Essas árvores têm raiz. Radical é quem tem raiz. O Evangelho é para gente que tem raiz e enraizados em Cristo Jesus, arraigados em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso a autocrucificação. E a glorificação, agora pode seguir. Foi aceito. Foi aceito por Jesus. Ele diga, segue-me. E vai me seguir até a casa do Pai. Vai me seguir até a glória, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Nessa escola da fé, tá? Uma escola serve para quê? Para formar as pessoas. Por isso que o final lá é formatura. Na formatura a pessoa está formada. Eu coloquei a palavra forma ali em três palavras diferentes. Forma está de vermelho ali. Forma, forma, forma. O início da nossa caminhada com Cristo, a nossa conversão, o sai lá do Abraão, sai da tua terra, aonde a palavra de Deus nos chama a autorrenúncia, a autonegação, a palavra de Deus chega a nós a título de, diga, informação. Dá para ler daí? Então diga de novo, informação. Porque quando a palavra de Deus chega em nossas vidas, é novidade. Nós não sabíamos. Eu não sabia disso, mas agora estou sabendo. As aulas dessa escola da fé é para recebermos a informação, recebermos o conteúdo, sermos informados acerca de todo o conteúdo, para que quando chegar a prova, você não diga assim, opa, isso aqui eu não fui informado, essa questão da prova aqui, eu não fui informado disso. Não, você foi informado. Nós recebemos a informação. Só que nós não podemos ficar só na informação. Nós temos que ir para a, diga, formação. Como que nós vamos da informação para a formação? Pela prática, irmãos. Pela prática. Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras, mas não pratica, edificou a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína, será desqualificado, será reprovado, será lançado fora da escola.
e não vai chegar na formatura. Quem ouve essas minhas palavras recebe a informação, mas só quem pratica recebe a formação. A formação é na prática. É a diferença entre teoria e prática. A informação vem na teoria, mas a formação vem na prática. É quando eu pratico. É quando eu pratico a palavra que o caráter de Cristo é formado em mim. É quando eu pratico a palavra que o Espírito Santo me forma em mim o caráter de Cristo. Está cheio de gente aí que diz que é crente, mas pratica coisas de ímpios. Só gosta de praticar as mesmas coisas que os ímpios praticam. E não praticam as coisas que Deus manda praticar. As coisas que Deus manda praticar, eles questionam, mas eu tenho mesmo que praticar isso? Mas as coisas dos ímpios, eles nem questionam, praticam de boa. Tem crente por aí ainda desandando a boca com palavrões. No seu dia a dia, xingando todo mundo, xingando com palavrões indecorosos, inclusive. E dizendo que é crente. Não, amados, está errado. Está errado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para a edificação e que traga proveito àqueles que a escutam. Isso é a palavra? Recebemos a informação, agora temos que praticar isso. Então não vai sair mais da minha boca essas palavras. Não vai sair mais da minha boca esses palavrões. Não vai sair mais da minha boca esses xingamentos. Aí eu estou praticando. E quando eu pratico, eu sou formado. Eu recebo formação. A formação não é fácil. A formação não é fácil, porque todos nós temos um caráter danificado pelo pecado original. Por isso que a santificação, a autocrucificação, é essa formação. Não é fácil. A princípio não vai ser fácil você praticar a palavra de Deus. Mas você tem que se esforçar. É aqui que entra o seu esforço pessoal. É essa a sua responsabilidade pessoal. E foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, que o reino dos céus é arrebatado por esforço. E os que se esforçam, o conquistam. É aí que está o esforço para praticar a palavra de Deus. Quem faz fofoca demais tem que aprender a calar a boca. Quem fala demais tem que aprender a silenciar. Quem não obedece tem que aprender a obedecer. Tem que obedecer sem questionar, obedecer porque Deus mandou. Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus mandou. E isso é o bastante para mim. Ele mandou, eu sou dele, eu pertenço a ele, obedeço a ele. Acabou. É não adulterar, então é não adulterar. E Jesus ensinou que adulterar não é só a prática física do adultério, é pelo olhar. Só de olhar pode estar adulterando, então eu vou purificar os meus olhos, porque eu não quero os meus olhos cheios de adultério. Vou fazer como fez Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, não vou colocá-los sobre nenhuma donzela. Tudo quanto é filme, novela, série, hoje tem cenas de sexo. Propagandas, cenas sensuais. Porque a humanidade é uma humanidade que o apóstolo Pedro definiu em 2 Pedro capítulo 2, que tem os olhos cheios de adultério. Por isso são abomináveis diante dos olhos de Deus. Purifica os teus olhos. Jesus falou, se o teu olho te leva a pecar, arranca ele. Não está falando literalmente para você arrancar o olho,
mas para você arrancar o pecado do seu olho. Purifica as mãos, pecadores, disse Tiago. A formação, amados, essa aqui é a dureza. É pela prática da palavra, pela prática diária. Praticar a palavra dentro da minha casa, praticar a palavra lá onde eu trabalho, praticar a palavra lá onde eu estudo, praticar a palavra no meio da sociedade, praticar a palavra até quando eu estou em algum momento de lazer. Não tirar férias da prática da palavra. Tem gente que viaja de férias e acha que está viajando também do Evangelho, tirando férias do Evangelho. Porque pensa que está viajando para longe de todo mundo, mas não está viajando para longe de Deus, que vê tudo, que está presente a tudo, que está em todo lugar. Portanto, amados, é por isso que a carta aos Hebreus vai dizer, sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifica o comportamento, santifica. A prática nos leva à formação. E a formação é que vai nos levar para a, diga, transformação. Quando você começa a perceber que coisas que antes eram difíceis de praticar, de repente você se pega de surpresa praticando aquilo espontaneamente, praticando mais fácil. Sabe por quê? Glória a Deus. É porque está acontecendo uma transformação. Puxa, eu era difícil, eu lutava para praticar essa palavra, mas agora estou conseguindo praticar com maior facilidade. É porque já houve uma transformação, que ainda não é perfeita, porque a transformação perfeita só vai acontecer na glorificação. Mas até lá, temos que estar sempre em transformação. Sabe por que o que nós temos se chama vida? Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porque a vida, amados, a vida é dinâmica. A vida não é estática. A vida é dinâmica. Eu não coloquei aqui mais duas palavras que também têm forma. Mas vou citar para vocês. Quem não entra nesse esquema aqui, fica fora da escola. E com ele acontece duas outras coisas que também têm forma. Repita comigo. Conformação. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação. Quem pensa que não está fazendo nada para se transformar, está se conformando. Tem muita gente que fica conformada com o que ela é. Aí tem aquela famosa síndrome de Gabriela, aquela pessoa que acha, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser me aceitar, me aceita, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Hipócrita. Ninguém é obrigado a aceitar essa porcaria, não. São pessoas conformadas consigo mesmas, com a sua situação, e acha que não precisa de transformação e nem quer se transformar. Talvez nem queira, porque Deus está operando nela o querer. Porque Deus resiste os soberbos. E geralmente é o soberbo que diz, eu sou assim mesmo, ninguém vai me mudar, ninguém vai mudar a minha cabeça. Eu já fui pregar para muita gente que falou assim para mim, não vem pregar para mim não, que você não vai me convencer, você não vai me mudar. Eu sou assim mesmo e ninguém vai mudar a minha vida, não.
conformadas. E essas pessoas são conformadas também com o mundo. Elas gostam do mundo, elas são conforme o mundo. Conforme, Paulo disse em Efésios 2, versículo 3, conforme o curso desse mundo. A escola deles é outra, não é a da fé. É o curso desse mundo que está desaguando na eterna condenação. Quem se conforma, conformação, vem a outra palavra, vai acontecer na vida dele. Anote aí, diga, repita comigo, deformação. Amados, olha, quem não se transformar, vai se deformar. Ninguém fica como está. Quem não se transformar, vai se deformar. E a deformação, a transformação é na imagem de Cristo. A deformação é na imagem do diabo. Porque o mundo está feio do jeito que está, irmãos. Cheio de ruindade, de maldade, de cobiça, de prostituição, de alcoolismo, de adultério, de homossexualismo, de impureza, de homicídio, de ódios, de corrupção, de roubalheira. Sabe por que o mundo está desse jeito? É porque estão todos sendo deformados na imagem perfeita do diabo. E a única maneira de alguém não ser deformado é ser transformado na imagem do Filho. E é isso que Deus quer ensinar na escola da fé. Abraão e Sara foram os primeiros alunos. Agora nós estamos aqui. Transformai-vos. Transformai-vos. Você está nessa escola. Lute para ser o melhor aluno dessa escola. Não vem com mediocridade, não. Não venha tentar ser um dos melhores alunos da escola, não. Lute para ser o melhor aluno dessa escola. Sabe por que eu digo isso? Uma vez eu passei horas, meditando no meu quarto, até chorei muito. Quando eu estava meditando naquele texto de João, capítulo 21, onde Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, que é isso? Tu sabes que eu te amo. Mas olha a pergunta de Jesus: tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que estes? Você é o que mais me ama? O querer sobrenatural de Deus, quando Deus opera em alguém o querer, é isso que essa pessoa quer. Eu quero ser a pessoa que mais ama a Deus. Eu quero ser a pessoa que mais busca a Deus. Eu quero ser a pessoa que mais tem sede de Deus nessa terra. Eu não sei como os outros estão, mas eu quero buscar mais. Eu quero aprender mais, eu quero entender mais, eu quero mergulhar mais, eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundamente possível, eu quero fazer o máximo com todas as forças que eu tiver e que Deus me der para ser santo como Ele é santo, para amá-lo com todas as minhas forças, para obedecê-lo em absolutamente tudo o que Ele me manda aqui na sua palavra. É assim os discípulos de Jesus. Aleluia. É isso que é ser discípulo de Jesus. Eu não entrei nessa escola para ser um dos melhores. Eu quero ser o melhor. Mesmo que eu não seja, mas eu vou ser o melhor.
Não tem esse negócio de conformação, que é o que todo mundo faz nas escolas hoje em dia aí, que é uma... Quem é professor aí sabe dizer isso. Até eu que dou aula no seminário vejo os crentes como agem lá na escola. Cada um buscando o caminho mais fácil. Tem uns que chegam para mim e falam assim: pastor, tem misericórdia. Eu falo assim: não, eu não sou Deus não, Deus é que tem misericórdia, eu sou o seu professor, eu vou dar 0 para você. Vou ter misericórdia, né? Eu vim aqui dar as aulas, você não está passando na prova, por quê? Entendeu? Mas tem gente tentando ludibriar de todas as maneiras para ele ficar assim na moleza, sabe? E com Deus não tem moleza não, mas com Deus a coisa é séria, com Deus a coisa é radical. Tem gente que fala assim: o pastor Edivaldo é radical demais. Amados, não sou eu que sou, não. É Jesus que é o Evangelho que é. Você quer outro Jesus? Um Jesus mais mole? Você vai achar por aí, mas ele não é o verdadeiro. Você quer um evangelho mais mole? Você vai achar por aí, mas só que não é o verdadeiro, tá? Você fica pensando que vai para o céu e depois vai se dar de cara a cara com o diabão lá no inferno. Oh, mas eu era evangélico de tal igreja, não adianta nada. Era um evangelho mórbido, morto, mundano, secularizado, e que não te leva para a glória. Porque o que te leva para a glória é o puro evangelho de Cristo Jesus. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos preguei. Por ele sois salvos, se mantiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tem muita gente crendo em vão. Em evangelhos aí que deixa ele mais ou menos pensando que é cristão, pensando que é crente, pensando que vai para o céu, sem deixar as coisas do mundo, sem ter renúncia, sem ter transformação de vida. Pode até enganar homens, mas a Deus não engana. O crivo de Deus é sério, a porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo apertado, mas o fim dele é a vida eterna. E são poucos os que acertam por esse caminho, porque são poucos os escolhidos. A maioria vai para a porta larga, para o caminho espaçoso, ficam confortáveis, ficam conformados, mas o fim desse caminho é a eterna perdição. Eu vou encerrar dizendo para vocês isso aqui, amados. Só Jesus é a porta. E só Jesus é o caminho. Para de cair em conversa por aí. Tem de conversa. Naquela igreja do pastor Edivaldo é radical demais, é exigente demais. Não, amados. Primeiro, a igreja não é minha e o evangelho que eu estou pregando aqui não é meu. A igreja é de Cristo Jesus e o evangelho é de Cristo Jesus e eu sou um dos membros da igreja de Cristo Jesus. Quer buscar uma coisa mais fácil? Infelizmente, tem muitas instituições por aí oferecendo. Só que no final você não vai ver a glória. Porque só aquele que perseverar até o fim, na sua santificação, é que será salvo. Glória a Deus.